Numa noite silenciosa, há mais de 4.000 anos, lá na Suméria, uma das primeiras civilizações do mundo, em sua antiga capital, Ur, uma família se reúne não em volta da televisão, mas de um tabuleiro entalhado à mão, feito de madeira e marfim. Muitos desses jogos eram muito mais do que diversão. Alguns podiam decidir quem subiria ao trono, ou quem conquistaria o favor dos céus. Neste vídeo, você vai descobrir como eram os jogos de tabuleiro das civilizações antigas, desde os desertos egípcios até os salões romanos, passando por templos chineses e campos de batalha da Índia. Você vai entender como esses jogos surgiram, o que eles significavam para essas culturas e por que até hoje ainda carregamos parte deles em nossas salas de estar. Quando falamos em jogos de tabuleiro, é fácil pensar logo em peças coloridas, dados e uma tarde em família. Mas e se eu te dissesse que os primeiros jogos da história tinham muito pouco a ver com diversão casual? Os registros mais antigos de jogos de tabuleiro nos levam direto à Mesopotâmia, por volta de 2600 anos antes de Cristo. Um dos achados mais emblemáticos foi o chamado Jogo Real de Ur, encontrado na tumba de um rei sumério. Esse jogo ganhou versões mais simples ao longo do tempo, usadas pelo povo comum. Já os tabuleiros luxuosos, com incrustações de lápis-lazuli e madrepérola, estavam restritos às elites. O mais interessante é que foi encontrado um manual do jogo, gravado em tábuas cuneiformes. Isso mostra que havia um conjunto de regras fixas e possivelmente até torneios organizados, uma espécie de campeonato, só que há mais de 4.000 anos. O tabuleiro feito de conchas, pedras preciosas e betume era tão elaborado que parecia uma joia cerimonial. Mas o jogo em si não era apenas um passatempo. Suas regras ainda estão sendo decifradas por estudiosos, mas sabe-se que envolvia estratégia, sorte e um caminho traçado por símbolos que podem ter conexão com os deuses sumérios. Era um jogo que misturava azar e destino, dois elementos centrais na visão de mundo daquela cultura. Logo depois, seguimos para o Egito Antigo, onde surge outro clássico ancestral, o Senet. Esse nome talvez não diga muito hoje, mas no auge das dinastias egípcias, ele era praticamente onipresente. Arqueólogos encontraram tabuleiros de Senet dentro de túmulos, inclusive no de Tutankhamon. Para os egípcios, o Senet era mais que um jogo. Era uma preparação para a jornada para a vida após a morte. Mover as peças corretamente poderia simbolizar a passagem bem-sucedida da alma pelo submundo. Os movimentos das peças representavam obstáculos espirituais, decisões morais e bênçãos divinas. Tanto é que havia versões luxuosas do jogo, esculpidas em pedras preciosas reservadas aos faraós e nobres. Enquanto isso, os mais pobres faziam suas versões na areia ou em pedaços de madeira simples. O jogo era democrático, mas seu significado era profundo. Havia inclusive apostas em algumas partidas. Agora eu te pergunto, que civilização inventaria um jogo para simular a travessia para o além? Deixa aqui abaixo nos comentários. Essa é a profundidade dos jogos da antiguidade. Eles falavam da vida, mas também da eternidade. Pulando para o outro lado da Ásia, encontramos a China antiga, onde a lógica e a disciplina moldaram a criação de jogos estratégicos. Um exemplo é o Liubo, que infelizmente ainda permanece um enigma para os arqueólogos. Pouco se sabe sobre suas regras, mas sabe-se que era jogado por membros da elite, muitas vezes acompanhado de música e cerimônia. Os jogadores podiam ser nobres, estudiosos ou militares, e acredita-se que as partidas eram acompanhadas de taças de vinho, poesia e debates filosóficos. O que isso nos mostra? Que para os chineses, jogar também era um ritual de prestígio, poder e sabedoria. Mais tarde, surgiria o famoso Go, um dos jogos mais antigos ainda praticados no mundo. Com raízes que remontam ao século III a.C., o Go não era um jogo qualquer. Ele era usado para treinar generais, estrategistas e até estudiosos do Império.
Era o jogo da mente, da paciência, da antecipação. Curiosamente, os tabuleiros chineses tinham marcas e formas que remetem à astrologia e ao Yin-Yang, sugerindo que os jogos também serviam como representações da harmonia universal, uma forma de conectar o jogador ao equilíbrio cósmico. Tudo leva a crer que a origem dos jogos de tabuleiro não está ligada apenas ao lazer, mas ao místico, ao espiritual e ao simbólico. Eles eram espelhos da cultura, da religiosidade e até das hierarquias sociais. Mesmo separados por milhares de quilômetros, povos tão diferentes criaram jogos com finalidades surpreendentemente parecidas. Isso lembra muito a ideia das pirâmides espalhadas ao redor do mundo, não é mesmo? Na Grécia Antiga, onde o conhecimento era celebrado como virtude máxima, os jogos também refletiam essa mentalidade. Um dos mais conhecidos era o Peteia, um jogo de estratégia onde peças eram movimentadas para capturar as do oponente, semelhante a jogos modernos como o xadrez ou o damas. Mas o interessante é que o Peteia não era só jogado por diversão. Filósofos como Platão e Aristóteles o mencionavam como forma de treinar a mente lógica e estratégica. Ali, quem dominava o tabuleiro era visto como alguém com pensamento afiado, quase um guerreiro da mente. E não por acaso, os cidadãos mais influentes eram aqueles capazes de discutir ideias e prever movimentos. Já na Roma Antiga, os jogos ganhavam uma dimensão ainda mais pública. O mais popular era o Ludus Latrunculorum, uma espécie de jogo militar de tabuleiro. As regras ainda são parcialmente um mistério, mas os registros mostram que era comum entre soldados e generais. Alguns tabuleiros foram encontrados esculpidos em pedras de fortalezas, como se as tropas passassem o tempo simulando batalhas que logo enfrentariam na realidade. Para os romanos, jogar era mais que lazer, era preparação, disciplina e inteligência estratégica. E havia um detalhe curioso: alguns tabuleiros eram portáteis, dobráveis, como os jogos de viagem de hoje. A elite romana viajava com seus jogos na bagagem. Enquanto isso, no Oriente, a Índia antiga também florescia com jogos. Um dos mais notáveis foi o chaturanga, considerado o ancestral direto do xadrez moderno. O nome, que significa 4 divisões do exército, já entrega sua essência. Era um jogo de guerra com infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens, exatamente como os exércitos da época. Ele não era só jogado por reis, era usado para ensinar jovens príncipes a pensar como estrategistas reais. Aprender o jogo era parte da formação política e militar da elite, uma verdadeira escola de liderança. 3 culturas diferentes, um mesmo padrão: o jogo de tabuleiro como espelho de guerra, da mente estratégica, da liderança e da construção do poder. Vencer no tabuleiro podia não significar vencer na vida real, mas quem sabia jogar, geralmente sabia comandar. Quando você se senta hoje para jogar xadrez, damas, banco imobiliário, war ou até um jogo de estratégia online, talvez não perceba, mas está repetindo um ritual que começou há milhares de anos, nas areias do Egito, nas fortalezas romanas, nos palácios indianos. Muitos dos conceitos presentes nos jogos modernos são heranças diretas dos jogos antigos. Estratégia, raciocínio lógico, uso de peças com funções distintas, tabuleiros divididos por regras, tudo isso já existia há milênios. O xadrez, por exemplo, não nasceu na Europa, como muita gente pensa. Ele tem raízes profundas no chaturanga indiano, como mencionamos agora há pouco, e se espalhou pela Pérsia e mundo islâmico antes de chegar ao Ocidente. O próprio nome xadrez vem do persa Shah, que significa rei, a peça mais importante do jogo até hoje. E se olharmos para os jogos que envolvem sorte, como o clássico jogo de dados, veremos que os romanos já os usavam em tavernas e arenas, e os egípcios tinham peças semelhantes em alguns tabuleiros. A ideia de deixar parte do resultado nas mãos do acaso é uma herança cultural milenar. Já os jogos de estratégia em grupo, como os modernos RPGs de tabuleiro ou jogos cooperativos,
utilizam muito das lógicas do Go chinês, onde o objetivo não é apenas eliminar o oponente, mas controlar territórios e pensar a longo prazo. E a influência não para por aí. A gamificação, aquele conceito moderno de transformar atividades em jogos, muito usado em empresas e escolas, também tem raízes nesses tabuleiros antigos. Civilizações usavam jogos para treinar soldados, ensinar valores e até reforçar hierarquias sociais. E agora me conta, qual desses jogos antigos mais te surpreendeu? Ou qual você jogaria depois de conhecer essa história toda? Deixe aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Se esse vídeo te fez enxergar os jogos de tabuleiro com outros olhos, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. E claro, se inscreve para não perder nenhuma das próximas curiosidades. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.